Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. João capítulo 1, versículo 12. Vamos ler do 12 ao 14, amém? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Amém. João capítulo 1, ou João, os teólogos falam que é o Gênesis da graça. É onde fala da vida completa de Cristo e fala do princípio da vida de Cristo. Mas antes da gente chegar aqui, eu quero te levar lá para Gênesis mesmo, lá em Adão e Eva. Detalhe, se você estiver com sono, cansado, pode levantar, tá? Ir ali tomar um café, ficar ali atrás em pé, mas não perca aquilo que o Senhor tem para falar com você nessa noite, amém? Tá de boa, pode levantar, tomar um café, ficar ali atrás, não tem problema, tá bom? Glória a Deus, amém. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Colocou eles no jardim, colocou Adão no jardim para cultivar e para guardar. Deus falou assim, ó, você pode comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então essa era uma ordem de Deus. O que Adão e Eva fizeram? Pecaram, comeram do fruto proibido, desobedeceram a Deus. Quando Adão e Eva, na sua liberdade, eles pecaram, eles caíram, eles comeram o fruto proibido, houve consequências na terra, por causa do pecado. Deus fala para Adão, maldita é a terra por tua causa. Quando Adão fez isso, o homem criou uma dívida com Deus. Ou seja, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão e Eva, por conta da desobediência deles. E eles foram expulsos do jardim, amém? Então, eles ficaram devendo a Deus, eles tiveram essa dívida com Deus por conta do pecado. Então, a partir de Adão e Eva, todos que nasciam no pecado, porque a terra foi amaldiçoada através disso. Mas mesmo assim, Deus sempre quis relacionamento com o homem. Mesmo assim, Deus sempre quis relacionamento com o ser humano. Para quê? Para chegar para perto de si. Por quê? Porque o pecado de Adão e Eva trouxe consequências para o mundo. Por exemplo, doenças, pestes e também a morte. A morte espiritual, a morte física e a pior de todas, a morte eterna, que é a eternidade sem Deus. Então, a morte eterna é a pessoa passar a eternidade sem Deus. Por quê? Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que nós conseguimos em Jesus. Então, quando Adão e Eva eles pecaram, eles criaram uma dívida com Deus. Mas a Bíblia diz que o Cordeiro ele foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, mesmo Adão e Eva eles pecando, Deus ele já tinha algo pronto. Porque Deus ele não é pego de surpresa. Amém? Deus ele sabia o que poderia fazer. Inclusive tem evidências já no ato da queda. Quando Adão e Eva eles colocam folha de figueira sobre si, Deus arranca aquela folha e coloca peles de animal sobre eles. Para eles ter pele de animal sobre a vida deles, um animal teve que morrer. Alguém teve que morrer no lugar de Adão e Eva. Por quê? Porque eles mereciam a morte. Então, ele pegou peles de animal, colocou sobre Adão e Eva. Deus ele matou um animal, né, e colocou peles sobre ele. Isso já tipifica para alguns teólogos, a morte de Cristo. Por quê? Porque eles foram vestidos de pele de animal e alguém inocente teve que morrer para vestir Adão e Eva. E a história segue. Deus ele sempre quis um relacionamento com o homem. Mesmo o homem sendo morto espiritualmente, mesmo o homem agora podendo morrer fisicamente, e mesmo o homem a partir disso morrer eternamente e ir para o inferno, uma vida sem Deus, com uma vida sem Deus. Um exemplo disso que Deus quer relacionamento com o homem
e já tipificava o sacrifício de Cristo no Antigo Testamento, está lá em Abraão. Quando Abraão ele leva Isaac para o monte, leva Isaac, e Deus fala bem assim para Abraão: Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, leve para o monte que eu vou para sacrificar ele, que eu vou querer ele. Abraão nem titubeou, só pegou o filho e foi com seus servos. Aí, antes deles subirem no monte, eles falaram com seus servos: fiquem aqui, que nós vamos subir um monte, nós vamos adorar lá em cima, depois a gente volta. Agora, que interessante, eles foram sacrificar e não adorar. Mas no Antigo Testamento, para eles, adoração era sacrifício. Ou seja, eles iam lá e adorar e iriam à vontade, de acordo com Abraão. E o que aconteceu? Não tinha um sacrifício, Abraão pegou Isaac, colocou no sacrifício e falou, e Isaac falou bem assim: pai, cadê o cordeiro? Cadê o animal? Aí Abraão falou: Deus vai providenciar, Deus vai prover o cordeiro. Beleza, ele foi, antes de Abraão matar Isaac, Deus falou bem assim: não, Abraão, e tal, agora eu sei que você é homem de Deus e tal, não sei o quê. E não matou, e ele olhou para o lado, viu um animal, né? Provavelmente era um cordeiro, e ele sacrificou aquele cordeiro no lugar de Isaac. Quem morreu no nosso lugar, irmãos? Cristo. Isso já tipificava já o sacrifício de Jesus. Agora, detalhe, olha só o detalhe. Abraão era amigo de Deus, amém? Então ele conhecia Deus. Quando lá no Antigo Testamento eles iam adorar a Deus, principalmente na época de Abraão, o que eles faziam? Pegavam um cordeiro, um animal, colocavam no monte, fazia lá o altar de holocausto, de sacrifício, matava o animal, queimava o animal, e aquela fumaça subia ao Senhor, como cheiro suave, e Deus recebendo a adoração da pessoa, para Deus. Então, bem provavelmente, se Deus não tivesse parado Abraão, o que Abraão iria fazer? Matar Isaac, queimar Isaac, iria sacrificar Isaac. Só que alguns estudiosos dizem que Abraão ele cria tão em Deus, era tão amigo de Deus, que das cinzas ele cria que Deus poderia ressuscitar Isaac. Essa é uma história muito boa, muito de Deus para a gente ver, para que a gente precisa ser amigo de Deus. E isso já tipificava o que Deus iria fazer. Já tipificava o que Deus iria fazer para a humanidade, que iria dar o seu filho. E se você ler o Antigo Testamento, você vê vários versículos, várias histórias já tipificando o Messias. Isaías capítulo 52, 53, Isaías capítulo 9, você vê em Daniel, você vê em várias passagens do Antigo Testamento o Redentor. Jó fala do Redentor, que é Cristo. Beleza, passou esse tempo, Cristo veio. Cristo, ele desceu, né? Ele é Deus, ele desceu, ele nasceu, ele viveu, cresceu, morreu e ressuscitou. Ele pagou os nossos pecados, pagou as nossas dívidas e nos salvou através do sacrifício dele. Por quê? Porque nós estávamos separados de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz: vocês estão separados do Senhor, e o pecado traz uma parede entre vós e o vosso Deus. Ou seja, a gente estava longe de Deus através do pecado. E o sacrifício de Jesus, o sacrifício de Cristo, nos juntou a Deus. Hoje você é um com o Senhor. Hoje você pode falar: eu sou filho de Deus através de Cristo. Agora, Jesus morreu e automaticamente o mundo está salvo? Não. Por que não? Olha só que interessante. Por que não? Isso significa que o homem tem a possibilidade de ser salvo. Como? Crendo em Jesus, crendo no Senhor Jesus e se arrependendo dos seus pecados. Quando Jesus veio, Ele te deu a possibilidade de você não viver, a gente não passar a eternidade longe de Deus. Mas nós precisamos crer em Cristo e nos arrepender dos nossos pecados. Porque a Bíblia diz, em João capítulo 1, versículo 12, diz: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós somos salvos através do sacrifício de Jesus, não pelas nossas obras, não porque nós temos, porque
a sua justiça, a Bíblia diz em Isaías 64, que são trapos da imundícia. Ou seja, o homem não pode fazer nada para ser salvo. O homem, por sua própria força, não pode fazer nada para ser salvo. Nós precisamos de Cristo. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus diz: porque sem mim nada podeis fazer. E o que é arrependimento? Arrependimento não é remorso, arrependimento não é sentimento de culpa, nada disso te leva à mudança de vida. Arrependimento é você sair das trevas para a luz. Arrependimento é você ter uma mudança de mentalidade, que aí sim vai te levar à mudança de vida. Arrependimento é você seguir o caminho de Jesus, é você mudar o seu comportamento, a sua vida, a sua mente, para a partir disso você seguir a Cristo, seguir ao Senhor. O que você pecava ontem, a partir do seu arrependimento, você não vai pecar mais, você não vai falhar mais. Por quê? Porque você se arrependeu, você se converteu, mudou a sua vida, mudou aquela rota que você estava traçando. Então, se você pede perdão para o Senhor depois de ter pecado e fazer de novo, isso não é arrependimento, isso é remorso. Isso é apenas um peso na consciência. Mas o Espírito Santo, ele pode nos conduzir ao arrependimento, amém? Através de uma vida com Deus, através daquilo que você quer com o Senhor. Então nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados todos os dias, confessar os nossos pecados, se arrepender e escolher o caminho que a gente vai andar. Deuteronômio capítulo 30, eu acho, fala bem assim, Deus fala bem assim para o povo de Israel: eis que coloco diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus fala bem assim, mas digo alguma coisa: escolhe a vida para que viva você e a sua descendência. Ou seja, nós temos dois caminhos: a vida e a morte, a bênção e a maldição, o céu e o inferno. Está no nosso caminho. Mas a gente, aqui nessa vida, a gente precisa escolher o caminho que a gente vai andar. Vamos ter problemas, dificuldades, tribulações, pressões, dificuldades, etc. Vamos ter. Mas com quem você está passando isso? Você precisa saber quem está pegando a sua mão e passando com você essas tribulações, essas dificuldades. E precisa ser o Senhor. Amém? Glória a Deus. Isso aqui é só um pano de fundo que eu quero deixar para vocês aqui, só para o que a gente vai falar agora. Isso é só uma introdução, só para o que a gente vai falar agora. Por quê? Porque essa palavra é evangelística, mas também é para a nossa edificação. E essa palavra tem um nome. O nome dessa palavra é Evangelho, o caminho para a morte. Evangelho, o caminho para a morte. O que é evangelho? É boas notícias. Então hoje nós vamos descobrir boas notícias sobre o que é morrer para os nossos pecados. Boas notícias, o que é morrer para as nossas vontades. Boas notícias, o que nós precisamos fazer para agradar a Deus. Amém? Glória a Deus. Então fica comigo aí, abra comigo em Lucas capítulo 9, por favor. Só volta um pouquinho aí de João. Lucas 9, 23. Nós vamos ler 3 livros aqui. Alguns aqui. Pode projetar aqui, tá? Isso, boa. Diz assim, isso são palavras de Jesus. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Tem tradução que fala bem assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo diariamente. Tome a sua cruz e siga-me. Agora vamos lá para Romanos capítulo 6. Um pouquinho para frente aí, por favor. Romanos capítulo 6. Romanos 6, cadê Romanos aqui? Vou ler aqui mesmo. Achei. Versículo 5 em diante. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravos. Olha só. Versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, ou a nossa velha natureza,
para que o corpo do pecado seja destruído, ou seja, para que a gente não viva mais uma vida de pecado, e não sirvamos o pecado como escravos. Agora Efésios capítulo 4, um pouquinho mais para frente, por favor. Fica depois de Gálatas, tá? Efésios 4, 22 em diante, até o 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, fala da sua vida passada, daquilo que você fez ontem, daquilo que você fez semana passada, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, ou as paixões do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Aqui fala de uma vida, irmão, crucificada. Aqui fala de uma vida para a gente morrer para o pecado e viver para Deus. Aqui fala de uma vida de obediência ao Senhor. Aqui fala de uma vida, de um modelo para que a gente viva, que é aquilo que Deus quer que a gente viva. Essa é a sua melhor versão. Cristo em vós, a esperança da glória. Já ouviu falar daquela frase? Seja a melhor versão de si mesmo? Né? Agora, que melhor versão de mim mesmo eu estou apresentando? A da velha natureza ou a da nova natureza? Deus, Ele não quer, irmãos, que eu viva a minha melhor versão. Deus, Ele quer me livrar de mim mesmo. Deus, Ele quer que eu me esvazie de mim mesmo, para Ele gerar dentro de mim a vida dEle. Por quê? Para Ele gerar dentro de mim a melhor versão dEle, que é Cristo. A melhor versão que você pode viver nos dias de hoje, irmãos, é Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. A melhor versão que você pode andar todos os dias é Cristo. Não você mesmo, não suas vontades, não o seu querer, mas em obediência à palavra de Deus. Porque o Evangelho é do reino de Deus. Então a melhor versão de você mesmo é uma vida crucificada, uma vida em Cristo, em obediência a Ele. E isso, irmãos, é algo diário que nós precisamos ter e nós vamos aprender dia após dia. Não precisa abrir. Gálatas capítulo 5, versículo 24 diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Nós, todos os dias, nós somos bombardeados pelo pecado. Na internet, no nosso trabalho, na nossa casa, na rua. Nós somos bombardeados. Mas quando a gente tem uma vida de morte para nós mesmos, dentro do Evangelho, a gente consegue vencer. A gente consegue passar por isso e glorificar o nome do Senhor. Fazer com que o diabo e a sua carne, ela perca, e a sua vida no Espírito seja edificada. Nós precisamos viver isso. Gálatas capítulo 2, versículo 19 diz: estou crucificado com Cristo, logo já não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Agora, como que Cristo vai viver em mim? A continuação do versículo diz: porque o viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, Jesus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa é uma vida crucificada. Essa é uma vida que a gente precisa ter diariamente, todos os dias. É difícil, Vicente. Ah, mas eu já sei disso. Eu já li a Bíblia não sei quantas vezes. Eu já sei disso, eu já pratico isso. Eu já pratiquei isso. Ah, não, Vicente, mas eu já sei. Beleza, ok, você já sabe. Mas você pratica? Eu pratico? Não adianta eu apenas saber. Eu preciso praticar. Eu preciso praticar. Ah, não, Vicente, eu não consigo. Já pediu ajuda? Já conversou com o seu irmão, com alguém para te ajudar até essa vida? Porque nós somos uma comunidade de fé, irmão. Nós precisamos uns dos outros. Aqui você está aqui para você não andar sozinho. Ei, você não está sozinho. Peça ajuda. Abra sua boca e peça ajuda. Por quê? Porque a gente pode viver a nossa vida sabendo disso, mas não praticando. Sabendo disso,
sabendo disso, não praticando, e parece que a morte do Senhor, a vida do Senhor, não fez efeito nenhum. Não fez efeito nenhum para a nossa mudança de vida, mudança do nosso caráter, nossa mudança de condição, nossa mudança de comportamento. Porque aqui diz, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o que Jesus fez? Levou a sua cruz. Morreu na cruz. Viveu uma vida de obediência ao Pai. E isso nós precisamos todos os dias. Por quê? Porque a sua casa precisa disso. A sua família precisa disso. Sabe, os seus amigos, o seu trabalho precisa disso. E somos nós que vamos praticar isso. Somos nós que vamos fazer isso. Por quê? Mas não precisa de você de qualquer jeito. Se você sair do seu trabalho hoje, as pessoas vão sentir sua falta, ou você vai estar fazendo um favor de sair daquele trabalho, porque você é chato, porque você é chata. Um dia eu estava falando com um cara católico, né? Sobre religião e tal, eu falei, sabe qual é o nosso problema? O nosso problema não é você ser católico e eu ser evangélico. O nosso problema é a gente ser chato. É eu colocar a minha crença diante de você e você de mim, e a gente se degladiar e nada dá certo. Porque a gente não se ajunta, faz umas marmitas e entrega para os moradores de rua. Aí ele, é verdade. Então o seu trabalho precisa de você morto, para você mesmo, para os seus desejos, para as suas vontades que não agradam a Deus. Você, marido, a sua casa precisa de você. Você, quando grita com sua esposa, Jesus morreu por isso também, velho. Você, mulher, que grita com seu esposo, que trata ele mal, Jesus morreu para mudar esse comportamento seu? Ou foi só pelos pecados? Também. Mas para mudar o seu comportamento dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro dos seus parentes, com seus familiares. Morreu para isso também. Morreu para você fazer isso também. Você, filho que não obedece seus pais, você está pecando, cara. Você, filho que não honra seus pais, você está pecando. Jesus também morreu para isso. Para a gente viver uma vida, uma comunidade profética, uma comunidade crucificada, uma comunidade cheios da presença de Deus. Não é de você mesmo. Não é da sua melhor versão. É de Cristo, cara. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Não sou eu mesmo. É aquilo que Ele falou. Amém? É uma vida cotidiana, é uma vida diária, uma vida ordinária, de uma vida crucificada, uma vida morta para os nossos pecados, porque assim você vai alcançar várias pessoas ao seu redor. Sabe no seu trabalho, quando você é o mais chato de lá? Que quando você entende essa palavra, você muda, as pessoas ao seu redor começam a falar assim, caramba, esse bicho está diferente, velho. Começa até a zoar a sua cara. Mas depois ela vai entender, porque você morreu para si mesmo. Logo, não é mais você quem vive, mas Cristo vive em você. Então, irmão, seja um bom marido, seja uma boa esposa, seja um bom filho, seja um bom trabalhador, seja um bom servo de Deus, porque Cristo em você é a esperança da glória. Ele deixou o exemplo a ser seguido. Como é que você sabe? Lendo a palavra de Deus. Lendo a Bíblia. Se você fosse uma Bíblia que as pessoas iriam ler, o que elas leriam? O que as pessoas leriam te vendo? O que a sua família está lendo hoje para você, em você? Se você fosse a Bíblia. Qual personagem da Bíblia você seria? As pessoas olham para você, como é que é o nome daquele evangelista lá, topzera, velho? Billy Graham. Ele fala que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então, o seu comportamento, aonde você vai, dita muita coisa. Às vezes o diabo levanta uma pessoa para te turrar mesmo, velho. Para te turrar mesmo. Só que como é que é o nosso comportamento? Precisa ser de uma vida crucificada e de testemunho com o Senhor. Você não precisa acreditar em mim do que eu falo. Acredita no que a Bíblia diz. Acredite no que está escrito. Acredite no que o Senhor disse. Acredite naquilo que o Senhor tem para nós. Porque a gente quer muita revelação, muita palavra de revelação, só que a palavra maior foi revelada, foi aqui, irmão, nas Escrituras. Se você ler a Bíblia e praticar, se você ler a Bíblia e saber o que o Senhor falou, você muda o seu comportamento. Você muda a sua vida.
Amém? Glória a Deus. Porque o que a Bíblia vai nos revelar? Vai nos revelar que a gente precisa se converter ao Senhor, que a gente precisa se arrepender e ser salvo por Ele. Nós somos salvos através de Cristo Jesus. Por exemplo, se alguém está doente aí aleatório, não aqui, tá, irmãos? Longe lá, aleatoriamente aí por aí. Vai no médico e descobre que está muito doente, o médico fala, você tem poucos meses de vida. E a pessoa fica desesperada. Doutor, e agora tal, não sei o quê. Aí ele, pois é. Aí ele fala, a medicina aqui não pode fazer nada. Mas eu posso fazer alguma coisa, doutor? O que eu posso fazer? Ele, não, a gente aqui não pode fazer nada. E ela percebe que o doutor está com uma cara meio estranha assim e tal, que ele quer dizer alguma coisa para essa pessoa. Ele fala, doutor, o senhor quer me dizer alguma coisa? Tem mais alguma coisa que eu possa fazer? Aí ele, tem, só que não é aqui com a medicina não. Aí ele fala, doutor, o que eu preciso fazer? Aí ele fala bem assim, lá no extremo norte do Brasil, lá quase na divisa lá com outra nação, ouvi falar que tem um negócio lá que pode curar a sua doença aí. Onde é, doutor? Então, você vai ter que passar por morros e vales, é muito longe, vai ter que pegar a estrada de chão, é muito difícil de chegar lá. E como é que o senhor sabe, doutor? Aí ele pega tipo um livrinho assim e fala assim, eu ganhei esse livrinho aqui de alguém, mas está aqui, está aqui o que você precisa fazer. E lá eu fiquei sabendo, ele falando, que tem um rio lá, um rio de água cristalina, e do lado tem uma planta, lá uma planta medicinal, lá bem natural, que você precisa fazer um chá com essa planta, pegar essa água, esquentar, pegar a planta e fazer um chá e tomar. Que você pode ser curada, pode amenizar isso aí. Só que assim, pega aqui esse livrinho aqui, pega aqui e vai, aí tá tudo que você precisa para a sua doença e tal, e vai. Irmãos, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai lá. Ela vai fazer de tudo para salvar a sua vida. Ela vai pegar ônibus, ela vai pegar avião, vai pegar caiaque, vai fazer tudo de pé, vai virar o mundo de cabeça para baixo para salvar a sua vida, para não morrer. E o médico deu para ela um manual, algo que ela precisa fazer. E lá tem escrito tudo que ela vai fazer. O que ela vai fazer, irmãos? Ela vai fazer à risca aquilo que ela precisa para sobreviver, para ser salvo. Não é verdade? E hoje nós temos isso aqui, cara, para salvar a nossa vida. E a gente não lê. Se alguém chegasse para você e falasse que você ia morrer, que você precisasse fazer de tudo, você faria. Mas a palavra que está aqui, a gente não lê e muito menos pratica, cara. Por que eu quero dizer com isso para você? Com essa história fictícia. Porque nós temos a palavra de Deus, a água da vida. Nós temos o pão da vida em Cristo Jesus. Aquele que beber dessa água nunca mais tornará a ter sede. Ele sacia a nossa fome, Ele mata a nossa sede. Mas para isso, para essa vida diária, nós precisamos todos os dias tomar a nossa cruz e viver no caminho de morte para nós mesmos. Você faria de tudo. Quando a gente vai no médico, pega uma receita, você toma do jeitinho que está lá. Por quê? Porque você crê que aquilo vai te salvar ou vai te curar. Então, irmãos, lê a Bíblia, lê a palavra de Deus, que isso é vida para salvar a sua vida da morte eterna. Te livrar da morte eterna. Porque muitas vezes nós estamos na igreja e andando em passos largos para o inferno. Porque a gente só vem aqui, só vem aqui, e que Jesus para nós é uma programação de fim de semana. Irmão, se você vem aqui, escuta essa palavra e não praticar, cara, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. É você ver, praticar, entender e praticar essa palavra. Não é só essa palavra, praticar o que Augusto pregou semana passada sobre promessa. Praticar o que o pastor falou sobre semana retrasada e retrasada sobre contemplação. É praticar aquilo que está aqui na palavra.
Porque Ele te ama. Deus, Ele é um Deus de amor. Às vezes você fala assim, nossa, palavra dura, de morte, né? Palavra pesada. Eu quero Deus de amor, eu quero que você fale de amor, Vicente. Eu falo, cara. O Deus de amor está no mesmo lugar do Deus da santidade. O Deus de amor está no mesmo lugar do Deus da verdade, da justiça, da graça, da glória, do perdão. O Deus de amor está nesse mesmo lugar para te falar a verdade. E que amor é esse que vai falar para você que está tudo bem quando tudo na verdade não está? Que amor é esse que vai mascarar a verdade? Deus, Ele não mascara a verdade. Deus, Ele te fala para você mudar. Porque um pai, ele chega para um filho e fala, você está errado. Ele fala a realidade. O Deus de amor, Ele é real. Ele fala a realidade para você. Que você precisa sair das trevas e ir para a luz. Deus, Ele quando vê alguém nas trevas, Ele pega das trevas e coloca na luz para andar nisso. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Você com essa vida para obedecê-lo, para você sair das trevas e ir para a luz. Nós precisamos nos arrepender. Eu estou aqui para falar, arrependa-se dos seus pecados. Tenha uma prática de morte diária e viva o Evangelho. As suas práticas pecaminosas, as minhas práticas pecaminosas não agradam a Deus. Porque para agradar a Deus nós precisamos de uma vida crucificada, uma vida santa. E você na sua casa pode fazer prova disso. Você na sua casa, você como marido, você como esposa, você como filhos, você pode viver uma vida assim. O maior termômetro na nossa vida sobre isso é a nossa casa. Que a gente vivendo isso na nossa casa, a gente vai ter uma sociedade sadia. Você vai vir para a igreja já adorando a Cristo. Você querendo estar na casa do Senhor. Você querendo viver isso. Mas você, muitas das vezes, quer andar sozinho. Nós somos uma comunidade, irmãos, que precisamos andar juntos. Confesse seus pecados. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Confesse os seus pecados. Salmos 32, versículo 3 diz, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Meu Deus. Enquanto calei os meus pecados, aquilo que eu estou vivendo dentro de mim, eu vou morrendo pouco a pouco. Então a gente precisa viver uma vida. Eu estava conversando com o Levi ontem. Ele falou, Vicente, aqui a gente está aprendendo aqui na Bethel sobre a gente confessar, né, falar com os nossos amigos de Deus, até o que a gente está pensando de errado. E a pastora fala, né, quem confessa cobiça não confessa pecado. Então, quando você anda nisso, anda nessa verdade, é bem mais fácil você andar com seus irmãos. Porque você vai ter pessoas de confiança perto de você e que vai te ajudar. Você, com a sua esposa, você precisa, marido, confessar seus pecados para ela. Sabia disso? Você, mulher, pode colocar a mão na cabeça do seu marido e orar por ele. Ora por ele. Ora, marido, pela sua esposa, bota a mão na cabeça dela, abençoa a vida dela, repreenda todo o mal, vice-versa. Abençoa os seus filhos, abençoa os seus parentes. Porque quando você fazendo isso, o diabo não tem vez na sua casa. Ele vai se levantar, mas vai se levantar para cair. Você com seus irmãos, ore pelos seus irmãos. Você com uma sociedade, uma casa sadia, o diabo não vai vencer. Ao invés de vocês brigarem dentro de casa, conversem. Às vezes você está cansado de muita coisa que você está vivendo durante a semana. Cara, a sua semana foi horrível. Mas ao invés de você desistir, por que você não para e descansa? Quando a gente está cansado, mais fácil a gente desistir, não é verdade? Mas por que a gente não descansa? Descansa no Senhor, cara. Para um pouco. Depois, em casa, converse com a sua família. Seja vulnerável. Seja vulnerável na sua casa. Você vai ver como vai mudar a sua casa. Você vai ver que os seus familiares vão ver. Só um minutinho. Que você está vivendo uma vida crucificada. Que você está vivendo uma vida diferente. Aí que está. O que eu estou falando para vocês é do dia a dia, cara.
É diante da palavra de Deus, falando o que a gente passa diariamente. Não é um conto de fadas, não é gibi, não, é o que você passa diariamente. Porque quando você chegar em casa hoje, trabalhar amanhã, vai continuar a semana. Mas uma semana diferente, mas depende de você. Depende daquilo que você escuta e depende daquilo que você pratica. Tem uma música que eu gosto muito, que eu escuto direto, fala bem assim, ó. Eu entrego meu coração à tua vontade, Deus. Eu entrego a minha vida à tua vontade, Deus. Ofereço-a em sacrifício santo e agradável a ti, meu Deus. Pois eu reconheço que só tu és o caminho, a verdade e a vida que há em mim. Olha só que profundo. Outra música também que eu escuto muito. Essa foi escrita por duas pessoas que diz assim: se por um homem veio a morte, por um homem a ressurreição. Pois se em Adão todos morrem, em Cristo todos viverão. Então virá o fim, com o reino entregue ao Pai. Outra parte. Minha esperança está além dessa era. Ou seja, a sua esperança não está aqui, cara. Está além, está no Senhor. Porque se você depender só do que está aqui, a gente não vai a lugar nenhum, mas a gente precisa crer no Senhor. Precisa ver no que está além dessa era, além do que está acontecendo aqui. Precisamos olhar para o Senhor. Cristo, o segundo Adão, veio o Redentor. Jó diz que o meu Redentor vive. Sentado à direita do Pai, o Rei ressuscitou. Glória a Deus. Agora, para finalizar. Pois a alegria que eu tenho em Cristo, pela alegria que eu tenho em Cristo, cada dia morro. É pela alegria que nós temos no Senhor. Agora, o que essas canções têm em comum e essas pessoas que escreveram essas canções têm em comum? Elas são aqui da igreja. Elas são aqui da nossa comunidade. Olha só que profundo. O que elas querem dizer com isso? Elas querem dizer que elas querem Jesus acima de todas as coisas. Que elas querem crucificar os seus desejos para ter uma vida com Deus. Elas querem morrer para si mesmos para ter uma vida com o Senhor. Porque não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E tudo isso que eu citei antes, Jesus morreu para isso. Jesus morreu, foi crucificado, foi sacrificado em nosso favor, pagando a nossa dívida. Pagando a nossa dívida na cruz. Hoje você não tem essa dívida com Deus e nem com o diabo. Hoje você é filho de Deus e salvo pela graça de Deus. Mas nós precisamos entender isso e andar nisso diariamente. Se você não conseguir, peça ajuda. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos justiça de Deus. Aquele que não teve pecado, aquele que não viveu uma vida de pecado, ele se fez pecado por nós. Então na cruz ele estava carregado dos nossos pecados. Na cruz ele estava morrendo ali carregado pelos nossos pecados, para que hoje você não viva na prática do pecado, mas viva na prática de santidade, sendo separado para o Senhor, para ter uma vida reta, íntegra diante de Deus. E a gente precisa ouvir essa palavra, a gente precisa ler esses versículos, mesmo a gente vendo que é uma palavra dura ou algo forte, porque onde a gente vai encontrar palavra de vida eterna se não for no Senhor? Pedro fala bem assim: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Para onde eu irei? Para onde eu vou? Então a palavra pode ser dura. A palavra pode nos confrontar. A palavra pode nos deixar desconfortáveis. Mas ela é carregada de vida. Ela é carregada de algo chamado vida de Deus. Irmão, sinto muito te dizer algo, mas não é a palavra de Deus que tem que se converter a nós. É nós que temos que se converter à palavra de Deus. É nós que precisamos ler isso aqui e nos converter e mudar. É nós que precisamos mudar o nosso cotidiano. É nós que precisamos de arrependimento. Por quê? Porque Jesus está voltando, irmãos. Nós amamos a sua vinda. Jesus está voltando, nós amamos isso.
Nós precisamos disso. Nós ansiamos nisso. Mas a nossa vida precisa ser uma vida crucificada. Por quê? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Então, irmãos, para muitos aqui pode ser loucura que eu estou falando, pode ser viagem que eu estou falando, mas creia que é poder de Deus. O pecado não vai ter mais poder sobre a sua vida. O diabo não vai ter mais poder sobre a sua família. O diabo não vai ter poder sobre toda a sua família e ao redor de você. Por quê? Porque você tem Cristo e você obedece a sua palavra e anda conforme o que Ele diz. Por quê? Porque o amor, igual eu falei, não mascara a verdade nem a realidade. Às vezes você olha para você e se vê uma pessoa tão boa, tão pura. Uma pessoa que, poxa Vicente, eu não erro, eu não falho, eu não peco, eu sou uma pessoa tão pura, tão boa. Às vezes a gente vê pessoas, né, que falam bem assim, aquela pessoa ali, ela é boa, pura, legal, não sei o quê. Só falta Jesus, né? Então faltou tudo. Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Estou aqui falando sobre Cristo. Porque a Bíblia diz que Cristo é tudo em todos. E essa palavra é para a gente... para a gente caminhar em uma vida para agradar a Deus. Numa vida que a gente olha uns para os outros e peça ajuda das nossas fragilidades, dos nossos pecados, para que a gente ande junto, irmãos. Para que a gente crucifique a nossa carne e obedeça ao Senhor. Porque a Bíblia diz em Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando Adão pecou, irmãos, antes de Adão pecar, ele era cheio da glória de Deus. Na hora que ele pecou, ele foi destituído da glória. A glória saiu dele. E ele agora ficou semelhança do pecado. E a partir disso, todos que nasceram em pecado. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e carecem, ou destituídos foram da glória de Deus. Mas em Cristo Jesus, Ele derramou a glória dele em nós. Amém? E quando Deus fala isso, Deus Ele fala para o nosso bem, porque Ele nos ama. Ele fala arrependam-se, mas depois ele fala, porque perto está o reino dos céus. Ele fala arrependa-se, porque perto está o reino de Deus. Ele fala tudo isso, porque ele fala também lá em Apocalipse, que haverá um dia onde ele vai enxugar toda lágrima, toda dor. Não haverá mais dor lá com o Senhor. Não haverá mais lágrima, porque Ele vai enxugar. Hoje você pode chorar, lamentar, mas haverá um dia que isso não vai mais acontecer. Billy Graham, ele fala bem assim, ó, eu li a última página da Bíblia e vai dar tudo certo. Ou seja, nós precisamos ler a Bíblia e saber quem Deus é, o que Deus quer, o que Ele está falando, o que Ele está fazendo, o que eu preciso fazer para obedecê-lo. Abra comigo, por favor, em 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. Cadê? A partir do versículo 2. A tradução que eu vou ler aqui é a NVI, tá? Mas pode acompanhar aqui, vai dar tudo certo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz assim, ó. A gente vai ler até o 4. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, ou voltando-se para as fábulas. Você tem visto isso hoje? Eu fui estudar aqui sobre o que é essa coceira nos ouvidos, né? Ou comichão nos ouvidos. É semelhante você pegar um cotonete, né? E colocar aqui, ó, e, cara, você viaja aqui, né? É semelhante isso. É bom, não é verdade?
As palavras dos falsos profetas, dos enganadores, é do mesmo jeito nos nossos ouvidos. A gente gosta de ver, ou gosta de escutar, mas é caminho de morte. Mas está nos levando para a morte. Aliás, está nos levando para a morte eterna, não a morte para o Senhor. Não a morte para as nossas vontades. Então aqui fala para a gente ficar livre disso. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se às fábulas, aos mitos, a histórias que vai só afagar o nosso ego. Vai só lamber a nossa alma. Vai só dar um tapa nas nossas costas e vai falar, tá tudo bem, quando na verdade não está. Tá tudo bem, quando na verdade a palavra é arrependa-se. Quando na verdade a palavra é Jesus é o único Senhor e você precisa estar nele. A verdade é, Cristo está voltando, a gente precisa apressar a sua vinda e amar a sua vinda. Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala bem assim, ó, consolai uns aos outros com essas palavras. Qual a palavra? Evangelho do reino de Deus. Ele está voltando. Então eu não estou aqui, irmãos, para afagar a sua alma. Deus, ele não está interessado em facilitar a nossa vida. Um dia eu vi lá num lugar aí, 40 dias de jejum, vamos facilitar a sua vida. Não, 40 dias de jejum, 40 dias de propósitos para a gente facilitar a sua vida. Deus, ele não quer facilitar a sua vida, irmão. Deus, ele quer matar você. Deus, ele quer que você morra para as suas vontades. Deus, ele quer que você morra para o pecado. Ele não quer facilitar a sua vida. Se você ler, eu estava lendo aquele livro Caçadores de Deus. Cara, muito top. Muito top. E você vê o avivamento chegando em algumas regiões com pessoas simples, mas que morreram para si mesmos e quiseram o Senhor. A gente vê várias palavras, várias coisas acontecendo e já aconteceram. Nós precisamos entrar nisso. Quando você lê, depois você lê Avivamento no País de Gales. Sério, depois você lê, vê no YouTube um vídeo, a história. Lê lá. Olha só que interessante. Eu estava vendo uma história, só para encerrar, tá? Estou encerrando aqui, tá, gente? Olha só a história. Que naquela época, eram os homens que trabalhavam, as mulheres ficavam em casa, né? E eles iam trabalhar e tal, aí no final da semana eles recebiam, ou diariamente recebiam um salário. Só que ao invés deles irem para casa, eles iam no bar, nos pubs que tinha, e eles iam tomar cerveja e etc e tal. E em casa, ficava sem roupa, sem comida e etc. Então muitas famílias, muitas mulheres, muitas famílias e crianças passavam fome, porque os caras, eles gastavam tudo na cervejada, tudo na noite e etc. E Evan Roberts, que era o evangelista de lá, o pregador de lá, ele começou a orar dos 13 anos aos 26. Ele passou 13 anos orando, começou com 13 anos de idade e foi parar com 26 anos, né? Orando por um avivamento lá, e o avivamento chegou. Pessoas começaram a se converter no meio da rua. As cadeias começaram a se esvaziar, porque não tinha mais preso, cara. Eles não prendiam mais pessoas. Não tinha mais audiências de custódia. Não tinha mais o juiz lá para prender a galera, para os policiais. Não tinha mais polícia lá. Os policiais estavam onde? Na igreja, adorando a Deus. Os bares fecharam. Isso que eu ia falar. Os bares fecharam. Aí, o que acontece? E nesse livro também, Caçadores de Deus, fala bem assim, que não é sobre o País de Gales, é sobre outra coisa que eu lembrei agora. Fala bem assim, que as cadeias, não no País de Gales, em outra cidade, as cadeias ficaram lotadas e com uma fila lotada lá, quando teve um avivamento lá. Aí o delegado ligou pro pregador lá na época, lá, falando nos Estados Unidos isso. O pregador lá falou assim, cara, vem aqui na cadeia, tá tendo um negócio estranho aqui. O que está acontecendo? Não, os presos, está todo mundo chorando aqui, está acontecendo um negócio estranho aqui. Na hora que ele chegou lá, tinha uma fila na cadeia, as pessoas confessando os seus pecados e delitos para serem presas. Reconhecendo que estavam pecando, reconhecendo que estavam
que estavam em pecado, que tinham feito várias coisas ruins e mereciam ser presas por conta do avivamento que aconteceu nessa cidade. Agora, voltando lá para Evan Roberts. E no livro, na história, fala bem assim, ó, que a cerveja, que a cachaça se transformaram em comida, roupa e calçado para os filhos. Agora, como assim? Porque eles pararam de ir lá beber cerveja, porque os bares fecharam. Eles começaram a se converter ao Senhor. E o dinheiro que eles ganhavam, eles levavam para onde? Para casa. E os lares, as casas eram restaurados pelo poder de Deus. E agora isso pode acontecer na sua vida, cara. Você pode não estar passando por essa situação toda que eu falei. Mas você pode estar mentindo para sua esposa. Você pode estar mentindo para o seu marido, para os seus filhos e vice-versa. E Deus, e Jesus, quer entrar nesse detalhe aí para mudar a sua vida. Às vezes, precisa disso. De você chegar para sua esposa, a esposa mentir para você. Ou o marido mentir para você, ou os filhos vão mentir para vocês. Vamos sentar. Cara, o avivamento vai chegar na sua vida. Às vezes você não vai estar nem aqui pregando um dia, mas você vai estar sentado numa mesa e Deus vai descer e vai inundar aquele lugar. Mas depende de uma vida crucificada com Cristo. Mas depende de uma vida que você precisa ter com o Senhor. De uma vida que você não viva mais para você mesmo, mas para Cristo Jesus. Porque o Evangelho é o caminho para a morte. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé, vamos orar? Glória a Deus. Glória a Deus. Vou chamar aqui o pessoal do louvor aqui para a gente. Feche seus olhos. Começa agora a olhar para dentro de você. E olhar. E tentar entender ou perceber aquilo que você está em falta com Deus. Se é pecado, se é alguma mentira, se é prostituição, se é impureza sexual, se é masturbação, o que for. Presta atenção naquilo que o Senhor vai estar falando com você essa noite. E olha para dentro de você e veja o que você precisa de mudança. O que você precisa mudar? O que Deus, Ele colocou no seu coração agora, ou está colocando, para você confessar, para você mudar? O que Deus, o que você precisa fazer para que Deus te perdoe? Porque o Deus de amor, Ele te perdoa. O Deus de amor, Ele te sara, Ele te salva, mas precisa da sua atitude. Mas precisa de você falar, de você querer. Porque, irmãos, a gente precisa falar: Jesus, o Senhor pode me receber, cheio de pecado? Jesus, o Senhor me recebe? Jesus, me perdoa. Há uma história na Bíblia onde tinha um publicano e um fariseu. O fariseu orando e falando: Deus, obrigado por eu não ser como aquele fariseu ali, como aquele publicano ali. Obrigado, Senhor, porque eu jejuo. Cheio de arrogância ele falando. Obrigado, Senhor, porque eu oro, porque eu não sou como aquele publicano ali. Obrigado, Deus. E o publicano falou assim: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus disse que o publicano, por reconhecer o seu pecado, ele saiu justificado daquele lugar. E que hoje você olhe para dentro de você e veja o que você precisa fazer. Aonde você tem errado, aonde você tem falhado, aonde você tem pecado, aonde Deus ele precisa agir. Olhe para dentro de você agora, em nome de Jesus. Feche seus olhos e comece a falar com o Senhor agora.